Gênesis 37, 1, diz assim na minha versão: habitou Jacó na terra das peregrinações, na terra de seu pai, Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Guardem isso, 17 anos. E apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhado dos seus irmãos, filho de Bila e Zilpa, mulher de seu pai, e trazia mais notícia para ele o pai. Ora, Israel, que é o mesmo que Jacó, amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho na sua velhice, ou melhor, era pai na sua velhice, e fez uma túnica talar, de mangas largas. Algumas versões diz que é colorida. Havendo, pois, seus filhos, o pai amava e seus irmãos odiava ainda mais. Vai entender o enredo da história. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, ou seja, os irmãos já não eram muito simpáticos a ele. Por quê? Porque ele era um filho, nós dizemos normalmente que é um filho tardio, ou é um filho resto tacho, ou era um filho que veio já na velhice do pai. A Bíblia pega isso, veio da velhice. Quando o filho é mais novo, quando é da idade do pai, o pai não tem muito tempo de ensinar. O contrário de José, ele teve muito tempo de ensinar José, porque ele era um garoto novo, ele ficava mais agarrado com o pai. Mas um detalhe, ele é o que nós chamamos hoje de X9, ou seja, tudo que acontecia com os irmãos, ele ia lá e falava com o pai: pai, está passando isso. Os irmãos ficavam bravos com ele, mas ele continuava fazendo, porque ele estava tendo um benefício, e ele não pediu isso não. Aí vamos continuar, no 5 agora. Ele teve um sonho e relatou aos seus irmãos, que odiava ainda mais. Qual era o sonho? Rogo-vos por me ouvir o sonho que tive. Atavam eles no campo os feixes, e levantou e ficou de pé o meu feixe, e pôs-se em redor 11 feixes dos céus. Ou seja, o feixe que ele estava ficou de pé, e 11 feixes representavam seus irmãos. Vai escutando, então vamos no 8 agora, hein? Então disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Ele está perguntando para o irmão dele. Sobre nós terá domínio real? Outra pergunta. E com isso tomaram mais raiva e mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos. 9, vou terminar nesse. E teve ainda um outro sonho. Sonhou também, que relatou aos seus pais, dizendo: sonhei também que o sol e a lua, que representavam seu pai e sua mãe, e 11 estrelas se inclinavam também a mim. Como foi falado aqui, José era um rapaz temporão, tem outras versões que diz que era temporão, que nasceu bem depois dos outros irmãos, já era homem, os irmãos dele, que nasceu. Mas vamos entender, Jacó tinha quantas mulheres? 3 mulheres: Zilpa, Bila e Raquel, que era mulher, digamos que o pai gostava, Jacó gostava mais. Tem outras versões que diz que amava mais Raquel do que as outras mulheres, mas isso é só um ponto. E o que tem a ver José com isso? Tem a ver que José ia lá, ouvia no canto e trazia para ele. Tinha lá, trazia para o pai só ia administrando. O que acontece? Isso trouxe raiva, trouxe ódio, trouxe muita preocupação. Os irmãos ficaram com raiva, é normal. Quem aqui, e a gente vai sempre trazendo, fazendo sempre paralelo, fazendo sempre uma analogia do que é o mundo, da realidade, o que tem a ver. Dificilmente, isso aqui, estou trazendo agora, dificilmente não vai ter uma situação na sua vida que não vai estar aqui na Bíblia. Dificilmente não vai ter uma situação que você passe que não vai ter alguém passado por ela, ou parecido com isso. Quem aqui não já sofreu, quem tem família grande, quem não já sofreu um bullying, que já sofreu, a gente chamava de encarnação no nosso tempo, né? Quando tinha no colégio. Quem aqui não já sofreu pelos irmãos, ou pelo colega, ou que não vou agradar meu pai, só que os irmãos ficam com raiva. Se agradar os irmãos, o pai fica com raiva que não contou. É o que acontecia. E o pior, ele teve um sonho. Ele tem um sonho que os feixes
11 feixes se levantavam para ele e se curvavam sobre ele. Depois o sol e a lua se curvavam também perante ele. E isso causou uma raiva inenarrável. Uma raiva que os irmãos planejavam a sua morte. Teve um dos irmãos que planejou a sua morte e falou assim: vamos matar ele, vamos matar José, que aí nosso pai vai voltar ao que era antes. E um de seus irmãos, chamado Rubem, falou assim: não vou matar não. Isso já está mais adiante, estou adiantando, mas eles falaram: não vou matar não, vamos jogar no buraco, que jogando no buraco resolve o problema, deixa ele para lá. Não vou matar não, porque o Rubem até gostava dele e tal, ele é mais tranquilo e tal, fica bem tribão, mas vamos matar ele. Então eu fiz alguns pontos para vocês sempre meditarem, pegarem da sua vida real e trazer para a vida que já aconteceu. O Jacó, filho de Jacó, tendo seu filho José. E por último, vou deixar uma pergunta para vocês. Nada mais é do que matemática. Eu adoro particularmente matemática. Jacó tinha, como eu falei, tinha mais 2 mulheres, Bila e Zilpa, que é narrado aqui, além de Raquel. Ele já foi pai na velhice, também já comentei aqui. José tinha uma túnica talar de 7 cores. Tem outra versão que fala sobre isso. José pediu o pai essa túnica? Não, ele não pediu. O pai deu para ele. Deu por quê? Porque ele gosta dele, gostava dele, deu para ele. Tem coisas que Deus vai dar para você. Você pode pensar: por quê? Será que eu mereço isso? Mas eu fui promovido, será que eu merecia isso? Será que tanta gente melhor que eu? Mas por quê? Porque Deus gosta de você. Simplesmente esse fato, Deus te ama. Ele te trouxe aqui hoje, Jesus, para ouvir isso. Tanta coisa que acontece e às vezes nós não prestamos atenção. O José pediu a Jacó essa túnica? Não, mas ele deu. E os irmãos ficaram com ele. Poxa, eu trabalho pra caramba, eu corro lá fora, eu corro pro rebanho, eu faço isso. Meu pai nunca me deu uma túnica, está lá. Naquela época, quanto maior a túnica, quanto mais colorida, era sinal de poder, era sinal de liderança. E como pode um jovem ganhar uma túnica, está lá? E eu não ganhei nada, eu continuo com essas mesmas roupas, mesmo tendo meu pai sendo, você herdeiro do meu pai, eu não ganhei isso. Mas por que isso? Tudo que Deus faz tem um porquê na vida. Deus não faz nada por acaso. Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro para dizer para vocês que Ele te ama. De repente tem alguém aqui que está precisando ouvir uma palavra dessa. A minha vida não muda, eu sempre a mesma coisa, minha vida não anda. Mas será por que minha vida não anda? Então eu vim aqui do Rio de Janeiro para dizer para vocês que Jesus te ama. Não importa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é uma pessoa que simplesmente veio ouvir a palavra de Deus. Deus ama você. A palavra de Deus diz que mesmo que uma mãe, eu não consigo imaginar isso, mesmo que uma mãe esqueça de um filho, a palavra de Deus diz que jamais eu vou esquecer. Não importa o que você fez. E eu brigava muito com isso. Por que tanta gente ruim no mundo e eu faço tanta coisa boa, eu faço só coisa boa, a maioria das minhas coisas eu faço o objetivo sempre de abençoar e simplesmente não anda? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que meus planos não estão errados? Antes de entrar na pregação aqui, vou deixar outro, que as coisas vão aparecendo, Deus vai colocando e a gente tem que soltar. Deus não faz nada que você possa fazer. Amém? Vou repetir. Se você está esperando chegar um anjo, não feio como é, mas bonito, chegar na sua porta e João, tem um emprego para você, para ganhar 17.550 fora o vale transporte, a alimentação, não vai acontecer isso. Você tem que ir atrás. Você nem atrás, Deus abre a porta. Você nem atrás, Deus faz a parte dele. Uma vez eu estava estudando na faculdade e sentei assim, e minha mãe falou assim, eu falei: mãe, Deus, minha mãe é assembleiana, morreu com 55 anos, 58 anos, e Assembleia de Deus. E ela, muita gente era pedir oração em casa e tal, ela conversava muito, psicólogo naquela época, era minha mãe. E eu sempre dou referência da minha mãe. E ela falava assim, eu falei: mãe, eu preciso tirar uma nota 8, acima de 8. Ela falou assim: você vai tirar, mas você fez a sua parte.
Ou você acha que Deus vai mandar um anjo dele sentar do teu lado e estudar com você? Eu não vou estudar. Então faça isso. Nas 10 e pouca da noite, eu já estava me esperando. E aí, tu acha que tirou quanto? Acho que tirei 7. Acho que o anjo dessa vez. Aí depois eu peguei o resultado para 8,5, 9. Quer dizer, eu tinha que fazer a minha parte. Tem que fazer a sua parte. Meu pai é chato pra caramba. Enjoado, me cobra pra caramba, gente. Se você não tivesse um pai, se você não tivesse uma mãe para ficar no seu pé, como é que seria? Pense nisso. Voltando à pregação. Sobre sonhos, ele teve esses 2 sonhos. Deus não faz nada por acaso. Repara uma coisa: quem cavou o buraco foi o irmão de Jacó. Mas só Deus para tirar você do buraco. Aleluia. Quem cava o buraco é você. Ou melhor, quem cava o buraco é os homens. Mas quem tira do buraco é só Deus. Aleluia. A inveja, o ciúme, a covardia, tudo isso estava no coração dos irmãos. Inveja, covardia, ciúme, mas a derrota que todo mundo pensava era apenas o início da vitória de José. Ele foi jogado no buraco e vendido por 20 moedas de prata. 20 moedas de prata. Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Ele foi vendido por 20. A túnica talar que Jacó deu não foi porque ele foi fiel a Deus, não. Eu não entendi, vou te explicar. Podem destruir a tua túnica, que pegaram a túnica dele, a roupa dele que ele vestia, mancharam de sangue de algum animal, de uma ovelha, e deram para o pai dele: aqui está o José, a roupa de José. Uma besta fera pegou ele, engoliu ele. E ele chorou, José chorou por muitos dias por aquela túnica, ele não se conformava com aquilo, porque Deus tinha prometido o filho para ele. Por que Deus fez isso? E não entrava na cabeça dele. E ele sofreu muito com essa perda. Então, e eu trago isso para o dia de hoje. Pode roubar no Rio de Janeiro é muito comum, graças a Deus aqui não tem. Muito você perder um anel, você ser roubado, perder um carro, perder uma casa, perder algo de valor. Mas o que Deus te deu no seu coração, jamais homem vai tirar. Jamais algum homem é capaz de tirar alguma coisa que Deus te deu. Os homens podem até tirar isso de você, mas Deus colocou no seu coração, vai até o final. Que no final tem Deus te esperando de braços abertos. Aleluia. Deus está no controle de tudo. E a história de José todo mundo já sabe. Ele foi vendido como escravo. Os mercadantes levaram ele para o Egito, e lá ele era uma pessoa, foi vendido como escravo, mas logo para a casa de Potifar. Potifar era o rei, era o responsável da guarda do Egito. Ele é responsável pelo faraó. Ninguém tocava, ninguém saía, ele era responsável, era o general da guarda. E pegou e falou assim: você vai ficar comigo. Pegou aquele rapaz, ele viu Jacó. Vamos imaginar, Jacó é o filho de Jacó. José nasceu, o último filho dele, bonito, eu acredito que é o bonito, porque ele é filho de Raquel, bonita. Jacó bonito, nasceu, a tendência muito grande de ser bonito, era bonito. Aí ele percebeu, o garoto sabia escrever, sabia ler, era muito inteligente, 17, 18 anos, parecendo contigo, tem gente, pô, novo, bonito. O que aconteceu? Botou ele para trabalhar na casa dele, percebeu que tudo que ele colocava a mão prosperava. Olha Potifar o que ele fez: você vai administrar a minha casa. E tudo que ele colocava a mão se dava bem. Botou para administrar a casa, botou para cuidar do jardim e prosperar. Agora você vai trabalhar de mordomo na minha casa. Nada passa aqui sem passar pela sua mão primeiro. Ele começou a trabalhar e prosperava. Acredito eu, Potifar também era general da guarda. Ele não ia casar, entre aspas, com uma baranga qualquer. Ele ia casar com uma mulher bonita. O cara, sendo general da guarda, é uma mulher bonita. Quando ela viu, e o cara, por mais forte que seja, não tinha muito tempo, ficava muito tempo trabalhando, tomando na guarda, o faraó pedindo isso, pedindo aquilo, viu aquele rapaz bonito, próspero, bom de matemática, bom de português, sabia se expressar, sabia tudo, desejou ele, quis agarrar ele, quis coabitar com ele, e ele correu. E ele foi preso novamente, agora não mais como escravo, como prisioneiro mesmo, porque ele
Na cabeça dele, a mulher vendeu dizendo que ele tinha abusado, ou tentado abusar da mulher Potifar. Então ele foi jogado na prisão. Dito isso, foi para a prisão. E como escravo, o que nós podemos tirar para a nossa vida? Como escravo, ele aprendeu a ser humilde. Como na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar as coisas. E como na cadeia, ele aprendeu a administrar na escassez. Tudo isso serviu para, quando ele fosse governador, vai entendendo a sequência que Deus faz na nossa vida. Vai entendendo por que Deus faz algumas coisas e nós não entendemos. É assim, ó, passo a passo. Então ele tem que passar por essas 3 fases para ele poder chegar como o governador do Egito. Deus não estava brincando com ele, Deus estava treinando ele. E Deus está fazendo a mesma coisa com você agora. Você não sabe porque está passando isso. Eu não entendia muita coisa que hoje eu entendo com mais facilidade. Em Gênesis, tem outra palavra que diz: antes de dar certo vai dar errado muita coisa. É verdade mesmo. Em Gênesis 28:5 diz assim: a promessa a Jacó. Aí Deus falando para Jacó: eis que estou contigo e te guardarei até que se cumpra. E Jacó lembra disso. Deus falou comigo que até que se cumprisse acontecer isso e isso comigo. E por que isso está quebrando agora? Está quebrando. Por que isso não está acontecendo? É por isso que Jacó não entendia por que aconteceu, por que o filho dele morreu. Jesus. Deus não revela o processo. Meu Deus. Deus não revela o processo. Deus só revela só o que vai acontecer, o final. E como é que você sabe disso? Lê as Escrituras. Vou dar 3 exemplos aqui fácil. Vamos lá. Deus falou para Maria, chegou para Maria, Maria tinha algumas versões, diz que Maria tinha 12 anos. Tinha saído de criança ou para adolescência. 12 anos. Tem outra versão que diz que ela tinha 14 anos. Alguns estudiosos dizem que ela tinha 15 anos. Ou seja, não importa a idade dela real. Importa o fato. Manda o anjo, Gabriel, Deus mandou o anjo Gabriel e fala para ela assim: Maria, Deus achou graça em você. Você, por isso que fala, Maria cheia de graça, porque a graça de Deus achou graça em você. Você vai ser mãe de um menino. E o nome dele vai ser Jesus. E seu reino durará para sempre. E foi embora. A Maria falou assim: eu não tenho nem namorado, eu não tenho nem... Como é que meu rei? Como é que eu vou ser mãe? Tem um pretendente aí que me querendo, mas eu sou muito nova. Mas ele não disse o processo. Ele disse que o filho dele ia ser crucificado. Ele disse que o filho dele ia botar uma coroa dele. Não falou nada disso. Todo mundo esperava um rei revolucionário. Não era. Jesus veio para salvar a humanidade, não para salvar uma certa nação específica. Deus explicou Deus falou para Noé como é que seria. Noé chegou de Noé e falou assim: ó, você vai. Chegou para Noé assim, bonitão assim, igual o presbítero. Chegou para assim: você vai fazer uma arca. Ele: uma arca? Uma arca. Ó, nessa medida, na medida tal, na medida tal. E cada casal, depois eu vou pregar sobre Noé. E deu o norte para ele. Aí ele: Senhor, não, só escuta, eu quero uma arca assim, assim, assim. E assim fez Noé. Ele não contou o processo, porque vai vir uma grande chuva e eu preciso de uma arca. Aí chamaram o Noé de quê? De louco, sonhador, maluco, burro, qualquer um. Se vai fazer uma arca, aquele que está maluco. Qualquer um hoje. E com José, a mesma coisa. Ele só disse como ia ser o processo. Como ele disse, lá que nós acabamos de ler, vai ter 11 feixes que se renderam sobre mim, depois o sol e a lua se renderam sobre mim também. Eles não entenderam, inclusive José também não entendeu no início. Não entendeu. Quer ver outro exemplo que eu dou? Teve o Noé, no dilúvio, teve Jesus, que riram, zombaram. E foi assim com várias outras pessoas. Foi com José também, foi a mesma coisa. Deus não revela o processo. Deus só revela o ponto que você vai chegar. E assim foi com todos eles. O processo que é difícil, o problema é chegar até lá. A vida de José é marcada por duas situações muito... Se nós tivermos essas duas características, você está no céu. Olha, eu estou dando um caminho para ir para o céu. Hein?
Primeiro, caráter inabalável. Qual o caráter de inabalável de ele rejeitou a mulher de Potifar. Como eu falei antes, eu acredito que a mulher de Potifar era bonita. E o cara, com os hormônios, 17 anos, borbulhando. A mulher de Potifar, vem cá, quero conversar contigo. Ele, o quê? Tô fora. E saiu correndo, puxaram, rasgaram. Não pegou. Mas se ele, então ele tinha um caráter inabalável, porque ele sabia como é que era Deus para ele. Por quê? Porque ele foi ensinado por Jacó lá. Jacó sentava com ele assim, ó, contava tudo para ele. Meu filho, tem que ser reto diante de Deus, tem que ter isso, tem que ter isso. Ele foi só guardando, acumulando. Quando a mulher apareceu para ele, ó, foi embora. Primeiro ele ia pecar 2 vezes. Primeiro com Deus, depois com Potifar. Ele feria a segurança. Segundo, sua fé inegociável. A fé dele é inegociável. Com tudo contra ele, ele sabia que Deus estava no controle. Quando você lê lá em Gênesis, Jacó fala com ele que nós temos que ser, fala com o filho, explicando que nós temos que ter uma fé inegociável. Por que, João? Porque se José dependesse dos irmãos, ele estava no buraco até hoje. Se José dependesse da mulher do Potifar, ele estava sujo de pecado. Se José dependesse do Potifar, ele estava preso até hoje. Se ele dependesse do copeiro, que é outra parte da história, ele estava lá agarrado pelo copeiro também. Porque o copeiro esqueceu dele lá. E só através de um sonho que o faraó teve, que 7 vacas tinha gorda, depois 7 vacas magras, ele entendia, até que o copeiro falou, ó, tem um cara aí que revelações e tal. José não dependia de ninguém, ele só dependia de Deus. Só dependia de Deus nas suas... Então, mesmo na escassez, mesmo nas coisas ruins, ele estava orando, pedindo a Deus. Isso serve de lição para a gente. Deus não esquece de suas promessas. Já vou terminar. Quando a vitória vem, ela vem abrangendo todo mundo. Ela vem abençoando todo mundo. Quando a vitória veio para José, que ele revelou o sonho do faraó, das 7 vacas magras, 7 anos de escassez, depois antes foi 7 vacas gordas, que era fartura. Então, ele foi para guardar, armazenar tudo que eles podiam, até para chegar a época das vacas magras, e graças a Deus eles passaram. Quando a bênção vem, ela vem lavando todo mundo, ela vem abençoando todo mundo. Não é só a sua mulher que vai ser abençoada, é seus filhos, é seus amigos, é quem anda contigo, quem não anda contigo, quem te chamou de invejoso, quem disse que você era sonhador. Isso vem lavando tudo, isso é uma bênção na sua vida. Amém? Quando a vitória vem, não chega só para você, chega para sua esposa, seu marido, seus amigos. A história dos Zé dos ensina, deixa bem claro 2 lições. Primeiro, não desanime e não pise em ninguém. Segundo, quem olhava, isso é muito claro, que a gente pega exemplo, dentro da Bíblia a gente pegando o próprio exemplo. Quem olhava para Davi, que é o tamanho desse menino aqui, ele tocava ovelha para o pai dele. Quantos anos ele tem? Quantos anos você tem? 8, exatamente. Davi tinha 8 anos quando ele começou a tocar ovelha para o pai dele. Quem olhava para ele assim, não imaginava que Davi tocando ovelha, 8 anos, como é que é o nome? Então, igualzinho, quase igual Davi, empurrando a ovelha lá, imaginava que você ia ser o segundo rei de Israel. Olha, e até hoje é o rei mais lembrado. Até hoje tem restaurante de Davi, restaurante pousado de Davi, não sei o que, do rei Davi, tudo é referência a Davi, porque é o rei mais conhecido, sendo o segundo rei de Israel. Mas quem olhava para Davi tocando ovelha, e imaginava que ele ia ser o grande rei de Israel, que até hoje é lembrado? Não imaginava. Quem olhava para José como escravo, como foi vendido, olhava para ele sendo escravo, que cobiçou na mente deles que ele ia ser o governador do Egito. Não, ele é escravo, como é que ele vai ser governador? Vai mandar em todo mundo aqui. E o pior, mandava em todo o Egito, até fora dos limites do Egito. Todo mundo, porque teve uma época, todo mundo estava com fome, não chovia, não dava para plantar nada, não fazia nada, foi todo pedir comida lá no Egito, lá na casa de Faraó, porque lá tinha pai de mantimento.
e todo mundo teve que baixar lá. Aí ele manda chamar seus irmãos e seu pai, depois ele manda trazer todo mundo de volta para Israel. Então, com 8 anos, igualzinho você, Davi foi lá apacentar o boi. Mas que eu olhava para ele, não imaginava que ele ia ser. Eu não imaginava. Tu imaginava? Não. Ele é só um tocador de ovelha, o cara vai ser o segundo rei de Israel. Quem olha para ele não imaginava os planos que Deus tinha para ele. E eu venho aqui te dizer que a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. 1 Coríntios, eu gosto muito, 1 Coríntios 2,9, diz assim: nunca, olha que legal, nunca passou na vista de um homem, até hoje, nunca passou na vista de um homem, nunca passou nos ouvidos, o humano nunca ouviu, e nunca passou no coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam no céu. Quando eu era criança, quando eu tinha 8 anos, igualzinho você, eu falava assim: mãe, como é que é o céu? Todo mundo não tem curiosidade de saber como é que é o céu? Como é que você vai viver no céu? Não tem? Eu também tenho. E eu perguntava: mãe, como é que vai ser o céu? Minha mãe falava assim: lá vai ter rua de ouro. Aí eu falava: caraca, rua de ouro? Quando me formar, vou ter um anel de ouro. Quando eu casar, vou ter uma aliança de ouro. Mas uma rua de ouro? Caraca, muito legal. Mas isso já está no meu pensamento. Quer dizer, o que Deus está preparado para nós é muito maior do que isso. Aí quando eu li isso, vai ser muito legal a rua de ouro. A minha mãe me trouxe para esse capítulo, esse versículo aqui, 1 Coríntios 2,9, fala que Deus tem preparado para nós é muito maior. Glória a Deus. Se você pensa que vai ter um trono lá para você sentar lá na sua casa, na casa, vai ter coisa maior do que isso lá. Porque já passou na tua cabeça, no teu coração, e já alguém já falou isso para você. Então vai ser maior do que isso. Tudo que você pensar tem maior lá no céu. Olha que legal. Glória a Deus. Então você tem que saber interpretar a Bíblia. Tem que saber interpretar para poder falar: isso é legal. Isso eu quero para a minha vida. Você não quer pisar em ouro? Então por que Deus fez isso? Porque justamente o que é mais valioso da terra, que é ouro, lá no céu não vai valer nada. Porque não tem para quem vender. Não tem nada para vender. Ninguém vai comprar nada. Vai ter um montão de gente cantando louvor. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Vai ter um pregador, tomara que eu esteja pregando no céu também. Vai ter o outro lá cantando, igual a irmã louvando a Deus. Tem um pastor também. E assim vai. E eu vou finalizar dizendo o seguinte: teve um amigo meu que uma vez falou assim: João, eu estava lendo a história de José, você conhece? Eu disse: conheço. Aí ele sofreu muito, cara. E eu vou terminar agora. Ele sofreu muito. Eu acho que não valeu muito a pena. O que você acha? Jogou no meu colo isso. Eu falei assim: vamos lá. Eu trabalhei no banco por 27 anos, eu gosto de um pouco de conta. Eu cheguei para ele e disse: vamos ver então. Quantos anos José, quem lembra aí? Quantos anos José teve quando foi levado para o Egito? Quem lembra? 17? 23 ou 33? 17. Perfeito. 17 anos. 17 anos. Diz a palavra de Deus que ele foi governador do Egito com 30. 17. 30 menos 17, 13 anos de escravidão. 13 anos sendo escravo. Com 30 ele já era governador. Então ele sofreu 13 anos. Diz a palavra de Deus também que ele morreu com 110 anos. 110 menos 30, que foi quando ele foi governador, dá 80 anos. Será que não valeu a pena? Luxo, que ele é o governador, depois do faraó, ele que mandava em todo o Egito, a cidade mais importante do mundo na época. Riqueza, ele trouxe sua família que estava lá em Canaã, trouxe todo mundo para cá, teve mordomia, até a terceira geração dele, depois foi outra história que começou, mas enfim, fora o paraíso que era com Deus. Olha quantas coisas. E eu termino aqui. Não importa se foi 80 anos, 90 anos, o importa que Deus cumpriu todas as promessas, não só a Jacó, seu pai, como ele também. E eu vou terminar agora, que e eu pensei muito esse final de semana sobre isso. Eu estava vendo uma pregação e o cara contou isso, falou assim: tinha um garotinho de 8 anos de idade, 10 anos de idade, 8, 10 anos, e o ser humano por si só reclama. Nós gostamos de reclamar.
É verdade, nós gostamos, pode ser novo, velho. Eu queria um iPhone 17. Acho que semana passada, lembra? Agora lançaram o iPhone que é igual um coração mesmo, cara. Esse é o 18, tem um coração, outro iPhone que abre, que fecha. Não tem mais o que inventar. E esse garoto, esse pastor me contou essa história. Disse que o rapaz chegou, e eu termino agora. O rapaz de 10 anos, estava com o pai dele, parou numa Volvo, um carro importado, o pai dele na Brasília, o filho dele também, e com muita dificuldade ele foi lá comprar um brinquedinho para o filho dele. E o pai estava indo no carro dele com um montão de brinquedo, roupa, tudo para o filho. E ele estava botando no carro, aí o garotinho falou assim, poxa, eu daria tudo para ser igual aquele garotinho. Eu queria tudo. Eu queria ser igual aquele garotinho lá. Eu só tenho esse carrinho aqui. Olha quantos brinquedos que eu tenho. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu queria a vida daquele garoto. Passou-se 2 semanas. Aquele dono da Volvo, lembra da Volvo, o carro? O cara chegou lá com a Volvo, descobriu onde aquele garoto morava, parou com o carro lá. Aí você aqui que mora? Eu disse, sim, fulaninho, vem cá. Aí veio o garotinho lá. Oi. Ó, isso aqui tudo é para você. Aí o garotinho regalou o olho. Isso tudo abriu um porta-malas cheio de brinquedo, roupa, tudo novo. Aí ele falou assim, eu estou dando tudo que era do meu filho para você. Vocês têm nessa mesma idade, vai dar certinho. Mas peraí, se você está me dando tudo do seu filho, cadê seu filho? Meu filho está com Jesus. O garotinho abaixou a cabeça e agradeceu a vida que tinha. Não deseje o que os outros têm. Isso é um ponto para você pensar. Eu trabalhei no banco, como eu falei aqui anteriormente, 27 anos. E eu conheci um dos caras mais ricos, conheci porque ele não está mais entre nós. Um dos caras mais ricos do Rio de Janeiro. O cara tinha helicóptero, o cara tinha casa, Petrópolis, tinha casa, carro, podia ter um Ferrari, tinha tudo que ele quis ter, materialmente ele tinha. E eu era muito pequeno, eu tinha uns 13, 14 anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar. Ele falou assim para mim, João, eu falei assim, e aí, doutor, estava bem com o senhor? Eu disse, João, eu só queria uma coisa. Eu queria que Deus me deixasse na África só de cueca. Eu, quando minha esposa está até cansada de ouvir essa história. Me deixasse só de cueca, mas me desse uma coisa só. O que é? Saúde. Eu não tenho saúde. Eu sei que eu vou morrer. Eu não tenho saúde. Eu saí de lá da casa dele em Petrópolis arrasado. Porque foi o primeiro impacto que eu tive. E mais 2 meses depois, 3 meses, ele faleceu. Não reclame da sua vida. Não reclame se você não está ganhando o suficiente. Aqui nós estamos só de passagem. Todo mundo fala, não, estamos só de passagem. Claro que eu quero comer uma carne boa, claro que eu quero ir em restaurante bom. Mas não reclame da sua vida. Não reclame. Agradeça. Adianta você ter dinheiro para comprar um carro e não poder dirigir? Adianta você ter uma casa boa e não poder morar? Adianta você ter dinheiro para a melhor cama que tiver, king, não sei o nome das camas, mas já, e não ter sono para poder dormir? Não adianta. O importante é você ter saúde e estar firme com Deus. Deus abençoe a sua casa. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Amém.